A paz do Senhor Jesus a todos vocês, que a presença do grande e poderoso Pai, Filho e Espírito Santo venha nesse momento entrar aí, aonde você está, qualquer lugar, na sua casa, no hospital, aonde você estiver me escutando agora, que a palavra do Senhor venha entrar como uma luz em meio às trevas, a luz em uma situação de um grito, de um silêncio que você precisa de uma resposta nesse momento. Que a luz do Senhor venha te encontrar nesse momento, aonde você estiver, nos porões mais profundos que você tiver agora. A presença de Deus vai lá. Ele vai. Talvez alguém não iria, mas Ele vai lá, nos porões mais profundos que você esteja, para te resgatar. Hoje nós estamos aí e eu quero trazer uma breve reflexão de Isaías 61, somente o versículo 1, capítulo 61, versículo 1, no nosso devocional, no nosso pão diário, o verdadeiro pão que nos alimenta, que é a palavra de Deus. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, o Evangelho, aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quem disse isso? O profeta messiânico Isaías, quando ele estava fazendo um pré-anúncio aí de quem? De Cristo. Cristo ressurreto, Deus, né? Jesus. O Cristo maravilhoso que veio 100% natureza divina e 100% homem. E se manifestou em carne, mas com a sua natureza divina, exatamente para ser o nosso grande libertador, para nos salvar, para nos regenerar, para nos levar novamente para essa comunhão que um dia foi rompida, e Ele iria trazer novamente essa esperança, essa salvação, né? Ele é o grande libertador, maravilhoso, né? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus maravilhoso. E o texto vai dizer maravilhosamente que o Espírito do Senhor Deus ungiu, consagrou para pregar o Evangelho, boas notícias aos mansos, para restaurar os conflitos, os contritos de corações, a quebrantar corações partidos, né? Para declarar liberdade aos cativos e abertura, prisão aos presos, e abrir os nossos olhos, perdoar, né, os nossos pecados. Então essa declaração maravilhosa de Isaías tem o objetivo de revelar que o próprio Deus, como eu disse, Ele consagra para essa obra de redenção, de regeneração de Cristo nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. Você precisa entender que esse Cristo que foi consagrado, que recebeu esse Espírito, foi consagrado, Ele está na nossa vida, Ele está na sua vida, e que o Senhor Deus, Ele colocou o seu Espírito sobre Cristo, sobre o Messias. E é muito claro quando o próprio Deus e o próprio Isaías, ele fala isso. E também os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, diz, naquele momento que o Senhor foi batizado, o Espírito veio sobre ele. E também o apóstolo Pedro confirmou que Deus havia ungido Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder para exercer o seu ministério de cura,
de libertação, de pregação. E através desse ministério, a nossa salvação. Porque o Senhor me ungiu Cristo. E é esse Cristo que está nas nossas vidas. Isso é maravilhoso. Esse ato aí de ungir, de consagrar, no Antigo Testamento era muito precioso, né? Porque os reis, os sacerdotes, os profetas recebiam unção para exercício desses ofícios. É falado aí no livro de 1 Samuel, de 1 Reis. Então essa mensagem do profeta Isaías dá essa ênfase, essa mensagem que eu disse aqui agora, de Isaías 61, dá ênfase a essa unção de Deus sobre o Messias, sobre o Cristo, habitando, porque essa consagração é habilitando para uma tarefa. E no caso, Deus ungiu o Messias, o Cristo, para essa tarefa ministerial, né? Com os dons e comissionando com autoridade. Ele tem essa autoridade. Então a chegada do Messias significa a possibilidade dessa nova vida através de Cristo para nós. Aos corações aflitos seriam restaurados como nós somos restaurados, né? Pessoas aprisionadas iriam desfrutar dessa plena liberdade, dessa salvação. Então nós precisamos entender que a unção de Deus para o Messias, para Cristo, iria trazer luz, salvação, direção, conselho para todos que estariam em trevas, na mentira, no pecado, na escravidão, no mundo de trevas. E de fato Cristo, que é uma verdade, está na palavra de Deus, se nós acreditamos, veio e abriu o quê? A porta da salvação, tanto para os judeus e também para os gentios. E nós fomos alcançados pela graça, quando nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. E a obra da redenção é tão somente o fruto do grande amor de Deus. Eu quero dizer que o fruto do amor de Deus é a redenção. É essa nova oportunidade, é a regeneração. Eu quero dizer que esse Cristo, Ele habita sobre você para anunciar boas novas. Ele tem essas boas notícias para você todos os dias, através da leitura da palavra. Ele tem essas boas notícias sobre minha vida e sobre a sua vida. A luz entrou nas trevas e abriu a porta da salvação para todos, judeus e gentios, e fomos alcançados pela graça. Quando você estava morto, você foi alcançado por essa graça. Quando você estava morto em seus delitos, Ele te alcançou, Ele te salvou, Ele te livrou da morte. E hoje você tem vida. E hoje você tem salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Receba essa palavra de Deus sobre você. No nome de Jesus. Deus abençoe você. Então essa profecia se cumpriu em Cristo. E Ele veio ao mundo e trouxe a salvação, a cura e a libertação espiritual para todos aqueles que nele crê. Deus abençoe e até o próximo devocional.